Bom dia aí a todos, pessoal aí do YouTube, do Facebook, meus colegas aí, amigos, seguidores, né? Saúde mental. Estamos vivendo aí já há 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses aí, há uma pandemia a nível mundial, global. E eu, como terapeuta, né, sou o Pedro Rodrigues, especialista, agora terminando uma pós-graduação especialista em saúde mental e quiropraxista, enfermeiro graduado pela Estácio de Sá, de Ourinhos, São Paulo. Também pós-graduado em dissecação de cadáver, anatomia, dissecção anatômica, e terapeuta integrativa aí na área das terapias integrativas, aí a quiro, a reflexologia, a quiropraxia, a auriculopuntura, né? E aí se vai, uma formação integrativa. Saúde mental. A saúde mental nunca esteve tão doente como está nas atuais circunstâncias aí a nível global, tá? Meus pacientes aí que eu tenho atendido, eu percebi uma alteração nesse processo aí, saúde mental psicológica, né? A gente via muitos casos aí de saúde psicológica com algumas alterações que todos nós temos, e agora aumentou muito o nível de transtorno de saúde mental mesmo, que é um pouco além da psicológica. Por isso, eu gostaria aí que todos fizessem uma avaliação de si mesmo, uma autoavaliação, né, de si mesmo, para com que veja como é que está a sua saúde mental diante da pandemia. Porque quem consegue fazer essa temperatura da saúde mental é a pessoa mais próxima de nós. A pessoa mais próxima seria a esposa, o marido, os familiares imediatos que habitam, né, o mesmo lar. Nós não percebemos quando estamos com alguma alteração no nosso comportamento em decorrência desse processo de saúde mental. Normalmente, quem percebe essas alterações são aqueles que coabitam com nós no mesmo lar. Por exemplo, a gente começa com alterações comportamentais aí. Primeiro, o sono começa a ficar com o padrão do sono alterado, né? Nosso padrão do sono a gente começa a demorar muito para entrar num sono REM, demoramos muito para adormecer, acordamos muito em períodos noturnos, não só aquele popular de virar de lado, trocar de lado, mas a gente acorda mesmo e por uma forma mais lúcida e demora para pegar no sono novamente. Alterações como naquele padrão do sono, acordava todo dia às 7 horas, começa a acordar às 5, 4, né? Então, quando o padrão do sono está alterado, já mostra que a nossa saúde mental, psicológica, já teve uma pequena alteração, ok? Isso em decorrência das ansiedades durante o dia, né? E daí o excesso das preocupações, e vem gerar então muitas vezes esse padrão do sono perturbado. Quando a gente tem um padrão do sono perturbado, a gente produz muito cortisol, é um hormônio do estresse. Então durante o dia a gente tem um comportamento muito agressivo, imprevisível, mal-humorado, mudanças de humor repentina, né? Cansaço, um cansaço assim repentino, parece que estamos com a mente meio que turva, meio que sonolento, com vertigem, e então em decorrência disso também altera o humor em decorrência do cortisol que é liberado por não termos uma qualidade do sono adequada. Então esse é um primeiro comportamento aí do nosso estresse, da saúde nossa cotidiana em relação ao psicológico mental. Como vivemos na pandemia, deveríamos focar em alguns pontos específicos, fazer uma lista para a gente conseguir
é manter uma qualidade de vida em relação à saúde mental mais equilibrada, né? Então essa qualidade de vida ela pode ser mantida primeiro por a gente não ter muito acesso a informações de noticiário, de números, de noticiários que vem trazendo números de óbito, números de infectado. Então esse noticiário ele acelera um pouco a nossa ansiedade, vai gerar o medo e vai gerar então a nossa insônia, que é um dos primeiros comportamentos aí que são alterados. Olha, doutor Pedro, mas como que eu faço? Estipular uma rotina mais saudável. Essa rotina mais saudável seria assim, uma recreação com a família mais saudável, né? Seria assim, a gente fazer uma atividade física mais cotidiana, mais diária, essa atividade física em horários esporádicos, uma alimentação mais saudável, conversar com pessoas que a gente pode ter esse contato físico de assuntos mais saudáveis, né? Quer dizer, essa mudança na nossa qualidade de vida tem que ser feita uma mudança no nosso cotidiano para conseguir filtrar parte desse estresse aí da pandemia. Eu tenho percebido que no meu consultório veio muito problemas assim gastrointestinais, muitas disfunções como disbiose, dispepsia, né? Veio muito problema, aumentou muito o nível de dor das pessoas, porque a ansiedade ela provoca uma maior dor naquele ponto específico que a pessoa já tinha. Por exemplo, uma artrose, uma artrite, uma fibromialgia, então vai acentuar esse problema, né? Então a ansiedade em decorrência, na verdade, de financeira, né? A pandemia afetou muito o financeiro, a distância dos nossos familiares, o medo de contra a nossa vida mesmo, acontecer algo com nós em relação ao corona e contra a vida dos nossos familiares, de perder algum familiar. Aqueles já perderam, milhões já perderam um familiar, então isso trouxe um trauma imediato para a família. Outros milhares estão internados, outros estão sequelados em decorrência da infecção viral do Covid. Então são uma série de fatores que a gente vai ter que começar a se adequar, a se readaptar numa vida um pouco mais saudável. Eu venho cobrando isso já há 30 anos a todos, que a gente teria que ter começado com a qualidade de vida já muito tempo atrás, porque a gente sabe que a tendência é só piorar, né? Como a gente está vendo lá em Israel com os palestinos, né? Então, como acabei de mencionar, não é bom a gente interagir, mas a gente acaba vendo que lá está um conflito que já custou a vida de centenas de pessoas. Então a gente sabe que além da pandemia, só tende a piorar, tem a crise econômica mundial. Então o que podemos fazer, resumindo aqui, para a gente conseguir ter uma qualidade de vida psicológica e mental com uma maior qualidade, ou então para com que não nos atinja de uma forma mais profunda, que precisamos aí de usar medicações a nível psiquiátrico. Primeiro, como eu mencionei, né? Procurar falar, dialogar com pessoas que estão próximas de assuntos saudáveis. Então, desfocar da pandemia, desfocar de números, de tragédias, né? Procurar cantar, quem gosta de canto, né? Pode ser cantos relativo àquele segmento que você gosta. Cantar ajuda bastante, né? A gente a desfocar. Procurar trabalhos manuais, né? Tem pessoas que gostam de trabalhar numa horta, outro gosta de trabalhar tecendo algo, outros gostam de pintura. Trabalhos manuais em geral, de acordo com que seja o teu, que você se sinta mais à vontade, né? Que você goste mais. Também é muito importante, como mencionei, uma atividade física, né? É muito importante, uma boa dieta, uma boa alimentação. Então esses pontos que eu citei vai fazer com que nós desfocamos do que é trágico e vamos tentar focar naquilo que pode ser melhorado, naquilo que pode trazer uma condição boa para a nossa saúde mental e psicológica. E são também os hábitos alimentares, né?
Usar pouca cafeína, pessoal. Cafeína não é só café, cafeína tem na Coca-Cola, cafeína tem no chá preto, esses estimulantes energéticos que os jovens usam. Isso faz com que o nosso coração acelera muito, a nossa mente acelera e depois vai causar um desequilíbrio aí enzimático, hormonal, de receptores no nosso sistema de tanto hormonal como no nosso sistema fisiológico também de enzimas, receptores, né? Porém, o mais afetado aí pela cafeína é o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema gástrico, tá? Pode surgir aí gastrites e pode afetar também aí, gerar até uma ansiedade e um esgotamento também por decorrência de uma dependência aí da cafeína. Então devemos usar menor quantidade de cafeína, principalmente após o almoço, né? Devemos também cuidar com alimentações que causam também aumento do peso e faz com que isso vai gerar também uma deficiência metabólica aí e faz com que a corrente sanguínea esteja muito alta a glicose e daí em consequência da glicose pode gerar aí um pré-diabético ou então as consequências da glicose, né, que é cansaço, dor no corpo, dor muscular, né? Uma lentidão mental também. A glicose faz a gente pensar de uma forma mais lenta, a alta glicose na corrente sanguínea. Então esse vídeo eu trouxe para ajudar aqui no YouTube, o pessoal que está aí cadastrado, está assistindo, a importância da gente começar, já ter começado 30 anos antes, vamos dizer assim, né? Mais tempo, aqueles mais jovens já deveriam ter começado uma vida mais saudável. Aqueles que estão começando uma vida agora vão se adaptando a uma vida mais saudável, né? Nos países de primeiro mundo aí o pessoal já tem uma cultura de cuidar da saúde, não cuidar da doença. Quem cuida da saúde não precisa cuidar da doença, e quem cuida da doença não vai ter saúde, porque vai ficar tendo gastos e tempo com a doença, ok? Aí entra também as terapias integrativas, né? As terapias integrativas aí que inclui aí todas as técnicas de reflexologia, shiatsu, acupuntura, quiropraxia, todos os tipos de terapias integrativas também vão ajudar muito a diminuir aí a ansiedade, equilibrar aí a parte de medo, a parte psicossocial, que é importante, vai interagir com o terapeuta ali, vai exteriorizar então as suas preocupações, seus medos, isso também vai ajudar a ser filtrado, ok? É interessante que tem acontecido muito problemas familiares também em relação a essa crise aí, uma crise de infecção global, porém essa crise de infecção global, fisiológica, né, que a gente já conhece muito bem, o coronavírus, ela está trazendo uma crise de saúde mental. Então está havendo muito conflito com familiares também, porque assim, quando a gente tem um caos, né, em relação às preocupações, a todo o ciclo que a gente já estamos vivendo há um ano, ele vai trazer um estresse muito alto e a gente vai conflitar com as pessoas próximas, porque somos diferentes, né? Temos ideologias diferentes, traumas diferentes, visões diferentes, então a gente vai conflitar com aquelas pessoas próximas da família. É muito importante então fazer com que a gente consiga se pôr no lugar do outro, no lugar do próximo, entender a dificuldade de cada um. Se a gente está passando também por tudo isso, talvez pessoas próximas estão passando por uma situação talvez até pior que a nossa, em decorrência da capacidade que ela não tem, talvez, de conseguir filtrar aqueles problemas que ela já teve e com consequência desses que a pandemia nos trouxe, ok? Então tenho percebido um aumento muito grande aí de problemas familiares também, conflitos familiares, né? São conflitos assim que aparentemente surgiu agora, mas na verdade não. Esses conflitos eles já têm uma pré-existência e a pandemia, com esse excesso do estresse e da ansiedade, conflitou naquilo que já existia, tá? Então é muito importante a gente se pôr no lugar do outro, procurar amenizar esses conflitos, entender, usar de empatia para conseguirmos juntos superar essas dificuldades. Então agora é a época mais favorável para a gente ajudar as pessoas a entender a situação de todos e usar de empatia com o outro, né? Em relação ao trabalho, eu tenho percebido que aumentou muito o nível de desemprego, né? A economia aí, uma inflação muito alta, um aumento de todo
aquilo necessário para a nossa sobrevivência, vamos dizer assim, né? Alimentar, moradia, de primeira necessidade, teve um aumento muito grande. Eu costumo usar uma frase para tudo isso, pessoal. Essa frase é assim: no meio do caos é que surgem as oportunidades. Então, só a frase já vai explicar, né, que em meio ao caos é que vão surgir as oportunidades. Então, no meio de toda essa dificuldade, essa crise, vai surgir as oportunidades para a gente ver aquilo que as pessoas estão precisando e para a gente fornecer, então, esse trabalho aí, essa necessidade das pessoas, ok? Isso resume em toda a área, em todos os segmentos, porque se tem um caos, no meio desse caos há necessidade, então vamos usar o nosso trabalho, o nosso dom, a nossa formação para suprir essa necessidade aí, para criar um negócio novo, para um segmento de vendas, de prestação de serviço. Então é muito importante a gente ver a necessidade existente, que é um caos realmente, e providenciar no meio desse caos a oportunidade então para a gente conseguir superar. É o exemplo da Segunda Guerra Mundial, né, que teve um empresário que ele estava falido, então ele percebeu que tinha uma necessidade muito grande daquelas botas 7 léguas, aquelas de plásticos, né, que são assim muito até hoje usadas no frigoríficos, né, para evitar o contato com umidade e evitar o contato também com a parte isolamento, né, elétrico e principalmente umidade, contaminações. Esse empresário percebeu essa dificuldade, essa deficiência, né, no meio econômico e montou uma fábrica de botas, né, aquelas 7 léguas, e ele conseguiu sobressair super bem. Então é só um exemplo, a gente tem que ver no meio desse caos quais são as oportunidades que surgem, ok? Então, em relação ao que eu teria para falar isso hoje, em relação à pandemia, eu vejo que, principalmente aqui no Brasil, ainda vai longe em decorrência das vacinas que estão atrasadas, que seriam os insumos, né, que vêm de outros países. O pessoal não entende isso, acham que o Brasil produz a vacina. O Brasil, ele adquire os insumos produzidos em outros países para daí pegar esse insumo e produzir a vacina com esse material, né? É como se a gente comprasse a farinha da Argentina para a gente produzir o pão aqui, mais ou menos isso, ok, pessoal? No Brasil não tem ainda toda essa tecnologia para produzir esses insumos aí, tá? Então está atrasado, logo tudo isso vai passar e vamos fazer o nosso melhor, né? O que eu achei de melhor dentro dessa pandemia, para mim, eu fiz um curso de especialização em saúde mental. Então hoje eu estou me formando agora, logo em 2, 3 meses, especialista em saúde mental, para mim poder ajudar e entender melhor o que acontece com a nossa saúde mental diante principalmente de um período de caos, né, que o mundo está vivendo, ok? Esse vídeo, aqueles que estão me seguindo, pode compartilhar. Não vou falar hoje sobre terapias específicas, mas a necessidade, eu falei aqui, a necessidade que todos temos de cuidar da nossa saúde mental. Então, todos aqueles pontos que a gente falou, ok? Então, fazer uma rotina saudável de alimentação, fazer uma rotina saudável de exercício, fazer uma rotina saudável de não ficar vendo tragédia, números, e sim cantar, ver outras atividades saudáveis. Trabalhos manuais, eu citei, que é muito importante, né? Tomar bastante líquido, fazer uma boa dieta, diminuir a cafeína, dormir num período que tem um horário específico antes da meia-noite, às 10, 10 e meia, sempre aquele horário, né? Diminuir ruídos, barulho, luzes à noite, para a gente conseguir adormecer, entrar numa rotina mais saudável. Isso é super importante. E para finalizar, uma terapia, né? Pode receber uma reflexologia, uma auriculopuntura, que é os pontinhos na orelha, uma massagem, um shiatsu, aquilo. Tudo isso vai ajudar você a diminuir o estresse e você conseguir suportar. E o principal é usar a empatia e colocarmos no lugar da outra pessoa para a gente usar a empatia, ok? Hoje esse vídeo foi um vídeo mais de conscientização, né? Não só de ensinamento, mas de conscientização aí para todos, ok? Obrigado aí, um bom final de semana a todos, e aquele pessoal que der um joinha, se inscrever aí, vão estar me ajudando a produzir vídeos. Pode também
dar sugestões aí pedindo em relação aí a patologias, a tratamentos para mim, que eu preparo aí um vídeo e vou levar até vocês aí, ok? Obrigado.